Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Câmara Rio Entrevista, que hoje, senhoras e senhores, conta com a presença ilustre de Thiago Gomide, que é jornalista, é historiador, é mestre também em bens culturais, é muita coisa. Thiago tem uma história assim incrível, uma vasta história, e hoje dá pra gente aqui um presente que é a presença dele no Câmara Rio Entrevista. Thiago, muito obrigado pelo seu tempo. Bem-vindo, Thiago. Isso. Yuri, eu não tenho nem roupa para esse tipo de apresentação. Obrigado. Muito obrigado por você ter me chamado. Obrigado à TV Câmara. Obrigado aos garotos. As garotas estão aqui trabalhando duramente para fazer uma das televisões mais importantes públicas do Brasil. A satisfação toda nossa de ter você aqui. E, gente, antes de começar, Thiago e eu nos conhecemos em 2014. Na época que eu ainda era um estudante de uma rede pública. E tá hoje aqui entrevistando o Thiago, conversando com o Thiago, passa um filme na minha cabeça, passa uma história. Eu acho que eu vou usar essa palavra porque tem muito a ver com você, né? O que passa? Tá na história. Thiago, quando eu penso em você e penso estar aqui hoje junto contigo, primeiro que meus olhos enchem d'água. Primeira coisa é isso. E a segunda é que eu tenho muita admiração por você, muita gratidão por você, pelo trabalho que você faz e por ter visto naquele garoto, aquele adolescente lá atrás, alguma coisa que ele ainda também nem sabia o que poderia ser. Então, se hoje eu estou aqui sentado nessa cadeira, entrevistando você, dentro do Palácio Pedro Ernesto, na Câmara do Rio, na Rio TV Câmara, eu devo também a você. Então, muito obrigado. Imagina. De verdade. Você não precisa me agradecer mesmo. Eu não estava esperando você falar tudo isso. Você não precisa me agradecer. Eu acho que a função de um educador é essa. É estar junto, é observar, é dar a mão, é dar bronca. Mas é caminhar. Eu tenho orgulho de você. Imagina. Gente, como o Thiago tem muita história para contar, a gente preparou uma reportagem para contextualizar um pouquinho da história e trajetória de vida dele. Olha aí, rodou. Referência no jornalismo cultural carioca, Thiago Gomide é também historiador e professor. Ao longo de sua carreira, já foi assessor especial da presidência da Multirio e da Rio Filme, além de presidente da rádio Roquete Pinto entre 2021 e 2023. Hoje, Gomide é colunista do jornal O Dia, apresentador do History Channel e dono de várias ideias que envolvem a história e a cultura carioca. Eu sou Thiago Gomide e vou te contar essa história a partir de agora. Uma delas é o projeto Tá na História, criado por Thiago e pela também jornalista Fernanda Arouca, sua esposa. O projeto apresenta fatos históricos com leveza e bom humor nas redes sociais e já ultrapassa a marca de 1 milhão de seguidores. Se você curtiu, não deixe de se inscrever no canal e hasta luego! Em 2023, a Câmara Municipal entregou o título de cidadão honorário do município do Rio ao jornalista. E, gente, antes de mais nada, eu queria falar uma coisa que talvez muitos de vocês que estão em casa não sabem dessa curiosidade, mas o Thiago Gomide, ele é petropolitano. Muito orgulho. Como que começa essa história do Thiago Gomide petropolitano, que desce a serra, vem para o Rio de Janeiro, começa a andar pelas ruas da cidade? O que é isso? Eu sou petropolitano com muito orgulho. Com um orgulho imenso da minha cidade. Eu nasci lá, mas eu vim pequenininho. Cerca de 2 meses, eu já estava morando no Rio, mas sempre ficava mais em Petrópolis. E finais de semana, todos eu ia a Petrópolis para ficar com os meus avós, para ficar com os meus primos. Eu tive uma infância, eu acho, com muitas lembranças de Petrópolis, de pé no chão, de jogar bola na rua, de bolinha de gude, de jogo de botão, de realmente primos e uma prima incrível jogando futebol e tios na varanda, como diria Milton Nascimento, tomando uma cerveja, contando uma história e a gente sendo uma família realmente única. O Rio te encantou, né? O Rio me encanta como um lugar onde eu vou me descobrindo, né? Como figura cidadã,
como uma pessoa inserida em diferentes sociedades, em diferentes campos. É o rio que eu cresço e é um rio da década de 1900, finalzinho, década de 90. Não, eu não tenho problema nenhum, eu tenho 39 anos. Finalzinho, década de 90, que é onde você realmente tem uma massa crítica, né? Década de 90 para virada para os anos 2000, onde eu estudo ali em frente ao aterro do Flamengo. Isso é muito importante, você ter essa localização. Eu estudo em frente ao aterro do Flamengo, jogando bola com as mais diferentes figuras que se pode imaginar. Aliás, eu sinto muita saudade dessa época. Eu lembro saudade do vendedor de água que fazia ponta de goleiro, aquela turma toda que se reunia. E também a Lapa, mas a Lapa naquele processo de tentar se reentender. Então é esse Thiago que vai cruzando as esquinas e que vai se entendendo como um cidadão do Rio de Janeiro com essas maravilhas que ele tem. Mas quem é o Thiago Gomide do Tá na História? É claro que toda vez que nós somos filmados, você mudou a tua entonação de voz, né? Você mudou a sua postura, porque senão você vaza na câmera. Você mudou a sua postura também para você poder caber dentro da melhor maneira possível. Todos nós, quando apertamos o REC, nós temos os nossos diferenciais. É um fato. Só que o Thiago do Tá na História é alguém que tenta levar o público a todo instante para uma coisa que eu amo, que é viver a rua, que é viver o espaço público, que é interagir com a história que está ao nosso alcance sem custar milhões. É a história que está naqueles encontros onde você menos espera. A rua, como diria o João do Rio, ele vai falar da praça sendo o lugar do encontro, a rua sendo o lugar do encontro. Nós não podemos abandonar a rua. Quando nós abandonamos a rua, as cidades se atrofiam, as pessoas se atrofiam e a gente deixa de viver as maravilhas e as dores, evidentemente, dos contatos e também, enfim, das novidades que porventura apareçam. Quando você fala isso, me dá um gancho que é importante da gente talvez trazer aqui na nossa conversa, que são começos, né? Então, eu queria primeiro entender o seu começo no Pasquim e depois o seu começo com Tá na História. Caramba! Vamos começar pelo Pasquim. Começar pelo Pasquim. Eu tinha 17 anos, entrei numa faculdade, eu fiquei na dúvida se eu fazia jornalismo ou história. Entrei na faculdade de jornalismo e segunda semana, eu soube que o Pasquim estava precisando de estagiários. Era uma galera muito da pesada, né? Tinha Ziraldo, tinha Jaguar, tinha Milô, cada um com as suas ponderações, aparecendo, desaparecendo. Mas o mais importante é que eles tinham uma reflexão. Ziraldo não encarava o estagiário como estagiário. Encarava o estagiário com a responsabilidade de um repórter. Então eu precisava me virar para trazer matérias, eu e os outros. Então eu foquei muito na área do site. Então eu abasteci o site com grandes entrevistas. E ali eu fui convivendo com altas, enfim, figuras da nossa literatura. Os papos eram impressionantes, até hoje são os mais ricos que eu pude conviver em uma redação, ou até mesmo dentro da academia. E assim começa, com uma cara de pau, o Pasquim vai falir e eu vou sair do Pasquim. Isso diz muito sobre minha trajetória e sobre o que eu acredito, na verdade. Eu vou sair do Pasquim e vou para uma televisão popular que é a Rede TV. Participar dos mais diferentes programas que vai da fofoca a ser o que eu me tornaria, que era o responsável pelas pautas culturais do Rio de Janeiro. Dei sorte também. Fui cavando, né? Isso tinha 19, 20 anos. E assim vai indo até o Tá na História. Aí eu vou passar por Rio, vou passar por um monte de lugar. Vou passar pelo Futura, vou passar pela Multirio como apresentador, vou passar pela Rádio Roquete Pinto como voluntário. Em 2016, com um caminho bastante aberto, com entendimento de repórter, eu vou com a Fernanda, minha esposa, hoje esposa, na época namorada. A gente vai pensar por que não gravarmos na rua e utilizar a rua que a gente tanto ama como cenário. E assim vai... E assim começou o Tá na História. Assim começa 2016 o Tá na História, que vão ter algumas viradas, tá? Porque a vida ela nunca é contínua. Não é linear, né? Definitivamente não. Mesmo que você esteja no emprego 20 anos, ela vai se alterando. O Tá na História tem hoje, em 2024, 8 anos. E tem várias fases. Tem a fase dos vídeos longos, tem a fase dos vídeos curtos,
tem a fase dos podcasts. Qual fase que você gosta mais? E eu gosto da agora. Eu gosto de viver o agora. Quando você fala de agora, isso me faz lembrar jogo de futebol. Que a bola tem que estar sempre no chão, né? Se a bola estiver muito no alto, em alguns momentos é importante, né? Fazer o lançamento de um lado para o outro, mas geralmente a bola tem que estar no chão para você conseguir trabalhar bem a bola, trabalhar bem o meio de campo. E você tem o Fora das Quatro Linhas. Meu primeiro livro. Como que foi esse lançamento do primeiro livro? Ai, foi lindo. O Fora das Quatro Linhas, ele vai surgir de uma reflexão muito pertinente nos mais diferentes bares, que é, nós olhamos o futebol muitas das vezes como um encontro de 11 jogadores contra 11 jogadores, um técnico ali de um lado para o outro, certo? Só que o futebol, na minha concepção e na concepção dos grupos históricos aos quais eu caminho, o futebol ele é uma arte infinitamente maior, né? Ele tem um papel de encontro, de reencontro, de pacificação. Ele tem figuras absolutamente incríveis que participam e que não são observadas, momentos que refletem a nossa tradição e que muitas das vezes eles são deixados de lado por causa de um gol. E a gente faz isso normalmente. Claro, um gol é um momento de êxtase imenso de uma torcida e de tristeza de outra. Só que elementos que para muitos são secundários, como um pai de santo ser massagista e protetor de um clube, de um símbolo ser o urubu, que é um símbolo contra o racismo. Ou seja, isso tudo não pode ser deixado de lado, isso tudo tem que ser colocado em extremo holofote como a valorização de um gol. E tem história também de São Januário. O Vasco tem uma história linda de enfrentamento ao racismo, tem uma história de questionamentos sociais, tem uma história que precisa ser sempre retratado. O Dia do Trabalhador, o Vasco precisa sempre ser exaltado com as suas lutas sociais e é claro que isso daí vai incomodando outros clubes. E aí quando eu vou botando em exaltações dos outros, os vascaínos acabam me cobrando, falando que eu esqueci do Vasco. Ou seja, você é cobrado de todos os lados. Não há problema, contanto que acompanhem, contanto que conversem, contanto que a gente faça do Tá na História um fórum sobre reflexão. Eu não quero ser unanimidade. E essa troca de ideia, gente, ela continua no segundo bloco, porque a gente vai precisar fazer uma pausa rapidinho, mas daqui a pouco o Câmara Rio Entrevista está de volta com o Thiago Gomide, presença ilustre hoje aqui na Rio TV Câmara. A gente volta já já. Estamos de volta com o Câmara Rio Entrevista, hoje aqui com o Thiago Gomide. A gente continua nosso bate-papo no nosso segundo bloco, agora falando sobre o segundo livro de Thiago Gomide. Amor ao Rio. Vai lá. Exatamente. Então, eu queria que você falasse, o centro do Rio, ele te inspira de alguma forma? Olha, você deve ter algum canto que se você encosta a mão no chão, te passa energia. Imagino que você deva ter. O centro do Rio é um desses lugares para mim. Eu viajo, eu gravo fora, nossa senhora, rodo o mundo. Mas quando eu sou aqui, quando eu estou nesse espaço, me arrepia. Você sai de uma igreja de 1800 e você cai dentro de um boteco que está lutando para sobreviver. Você sai de um bar, de um restaurante onde os garçons têm 50 anos naquela labuta e merecem muito respeito. E você entra dentro de um palácio que foi importante para a construção de alguma área do desenvolvimento do nosso país. Você atravessa o Brasil colônia, você atravessa o Brasil império e você atravessa o Brasil república como capital. Cara, isso tudo está aqui. Num centro que você atravessa a pé com um certo cuidado, pensando em saúde, em 1 hora, 2 horas de caminhada. E você consegue ir para o popular e você consegue ir para o erudito. Você consegue ir para o baratinho. E você consegue ir para um baita de um restaurante incrível. Você pode se ocupar do centro. Um lugar de contrastes, né? É um lugar de encontros. E os encontros fazem parte dos contrastes. Se você está na mesma bolha, que pena. Que tragédia a tua vida. Se todo mundo fala a mesma língua que você quer ouvir ou que você fala, é trágico. É trágico para o historiador, para o jornalista, para o médico, para
político eu não preciso nem dizer. Para qualquer um. É ruim, porque essa vida é exatamente esse cruzamento. E o centro te permite viver com os mais diferentes. E a vida vai ganhando cores, você vai escutando as pessoas, você vai entendendo, você vai interagindo, você vai compreendendo que, cara, nós somos finitos. E essa finitude eu coloco muito no Tá na História. Não falando sobre que as pessoas vão morrer, mas sobre que as pessoas precisam viver com as posses que elas têm. Estudando e falando sobre a história, isso daí fica muito claro para mim. Por isso também que eu vou levantando aqueles personagens que são deixados de lado, porque eles precisam ser relembrados. Eles não viraram somente ali um papel perdido em alguma escrivaninha. Eu tenho que trazer de novo aquela figura. Tem que ir lá, sacudir, tirar o pó daquilo. A gente precisa exaltar quem passou por aqui, quem pisou nesse espaço. Nós estamos no centro da cidade, onde, eu não preciso te lembrar, mas há 200 anos, você não estaria livre. Jamais. Não estaria dentro deste palácio. Não estaria dentro desse palácio. É isso que a gente tem que lembrar, mas tem que lembrar todos os dias. Todos os dias. Porque a gente vai olhar o passado, mas a gente vai lutar pelo agora. E agora você está aqui dentro desse palácio. E agora você é um entrevistador, você vai me conduzir para onde você quiser. Esse é o centro. Você consegue amarrar qualquer coisa com breves palavras. Isso é uma habilidade que você tem. Desde quando eu era seu estagiário lá na Multirio, eu observava isso. Como que você consegue ter esse poder de amarrar diversos assuntos e diversas coisas que a princípio parecem completamente desconexas? Dá aula para num moleque vídeo de 1 minuto. Mas dá aula para moleque de 15 anos, que é onde eu gosto de estar. Que é com garoto de escola pública, que é garoto de escola de pobre, de rico, de bilionário, que fala inglês, que fala alemão, que fala russo. Eu gosto dessas maluquices quando você interage com os garotos de 15 anos, porque aí você não tem 50 minutos com alguém te olhando porque tem algum interesse em você, que não quer saber do teu crachá se você é apresentador da TV Câmara, se eu sou presidente de não sei aonde, se você tem isso, aquilo outro. Quer saber da tua qualificação na hora de você passar o conteúdo. E você, se ficar 30 minutos 10. num modo, vai ser o melhor sonífero de todos os tempos, amigo. É na sala de aula, no chão da sala de aula, no olho no olho, olhos nos olhos, como diria Chico Buarque, de cada um que me forjou um cidadão que fala rápido, fala direto e não tem tempo a perder. Thiago, você é um educador e é um cara também muito generoso. E com essa generosidade, que eu te agradeço por ter participado hoje do Câmara Rio Entrevista. Espero que você tenha gostado. Você que já foi meu chefe em outras 2 oportunidades, quando era estagiário. Espero que eu tenha aprendido alguma coisa com você e te demonstrado aqui nessa entrevista de hoje. Mereço algum puxão de orelha? Não. Você está ótimo. Aliás, eu acho que você está numa casa e é importante ficar esse registro para quem está nos acompanhando. O trabalho sério da TV Câmara de fazer essa pluralidade acontecer. Pelos mais diferentes olhares, é uma responsabilidade muito, muito séria, muito difícil. E olha que lugar que ela está, né? No centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, meu amigo, precisa me agradecer de absolutamente nada. Se eu te dei a mão, dê a mão para outro e assim a gente vai fazendo uma corrente que vai ajudando e vamos andando em frente. E o nosso Câmara Rio Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Eu te agradeço muito pela atenção, pela sua companhia. Se você quiser ver e rever nosso programa, você já sabe, @Câmara Rio nas redes sociais, tá tudo lá, @Câmara Rio, qualquer rede social, você pode ver, rever, quando você quiser. Compartilha também com as pessoas. Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Tchau!